Olá, alunos. Eu sou a professora Elis de Gramática. Essa é a nossa aula de número 12. Nós vamos continuar trabalhando com classes de palavras, agora com pronomes. Observem, então, para a definição de pronomes, o diálogo que está contido nesse quadro em verde. Priscila, eu preciso do dicionário de inglês. Você sabe onde ele está? Eu não tenho certeza, Carolina, mas acho que está no meu armário. Então, essas palavras que estão em negrito destacadas no diálogo são pronomes, que são a classe gramatical formada por palavras que substituem ou acompanham um substantivo. Então, observem as relações entre os seres e as pessoas do discurso pelos pronomes destacados. Lembrando que as pessoas do discurso são eu, tu, ele, no singular, nós, vós e eles, no plural. Então, na primeira fala, Priscila, eu preciso do dicionário de inglês. Você sabe onde ele está? Eu substitui Carolina, porque é a Carolina que está falando com a Priscila. Então, representa a primeira pessoa do discurso, eu ou nós. Você substitui Priscila, porque a Carolina está falando com a Priscila para evitar a repetição, então, do nome dela novamente, utiliza-se o pronome você, representando aqui a segunda pessoa do discurso com quem se fala. E ele substitui dicionário, que também já foi citado na primeira oração, representando então a terceira pessoa do discurso de quem se fala. Lembrando, inclusive, que a terceira pessoa do discurso não precisa obrigatoriamente ser uma pessoa. Lá na nossa aula sobre substantivos, nós aprendemos que seres podem ser qualquer coisa, né? Animais, objetos, fenômenos da natureza, personalidades mitológicas, religiosas e assim por diante. Primeira e segunda pessoa do discurso obrigatoriamente são pessoas, mas a terceira pessoa do discurso podem ser, então, objetos, animais e assim por diante. Na segunda fala, quem está falando é a Priscila, né? Respondendo a Carolina. Eu não tenho certeza, Carolina, mas acho que está no meu armário. O pronome eu substitui Priscila, representando a primeira pessoa do discurso. Meu substitui armário, que se trata de um ser que pertence à primeira pessoa do discurso, no caso aqui a Priscila, certo? Os pronomes, dependendo da relação que existe entre os seres e as pessoas do discurso, eles podem ser classificados em pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos e relativos. Nós vamos ver um por um, de agora em diante. Começando pelos pronomes pessoais, que substituem o substantivo e indicam os seres que representam as pessoas do discurso. E são divididos em caso reto e oblíquo. Então, os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles e elas, representam as pessoas do discurso, né? Primeira pessoa, eu, segunda pessoa, tu, terceira pessoa, ele e ela, no singular e assim por diante. E os pronomes do caso oblíquo são relacionados aos pronomes pessoais do caso reto. Então, para o pronome pessoal do caso reto, eu, primeira pessoa, temos os pronomes oblíquos me, mim, comigo. Para a segunda pessoa, tu, os pronomes do caso oblíquo são te, ti, contigo e assim por diante. E qual que é a diferença quando se utiliza, então, os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes do caso oblíquo? Os pronomes do caso reto atuam como sujeito ou predicativo do sujeito na oração. E os pronomes do caso oblíquo atuam como complementos do verbo, ou seja, como objeto direto e indireto. Eu trouxe aqui uma breve retomada, então, dessas classificações. O sujeito de uma oração é aquele sobre o qual se diz algo. E o predicado é o que se diz sobre o sujeito e contém o verbo. Uma oração sempre é composta pelo sujeito e o predicado. Então, como identificar o sujeito de uma oração? Faça uma pergunta ao verbo, né? Qual é o verbo dessa oração? O policial atirou no bandido. O verbo aqui seria atirou. Quem atirou no bandido? O policial. Então, o policial é o sujeito dessa oração e o restante é o predicado.
incluindo o verbo. É o que se diz sobre o sujeito. E como que o pronome pessoal do caso reto atua como sujeito na oração? Na oração, o policial atirou no bandido, o policial poderia ser substituído pelo pronome pessoal do caso reto, ele. Ele atirou no bandido. Ele, então, será o sujeito da minha oração, certo? E isso vale para todos os pronomes do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Com relação ao predicativo do sujeito, ele é uma característica do sujeito que é ligada a ele por meio de um verbo de ligação. Lembrando que os verbos de ligação são aqueles que expressam estados: ser, estar, permanecer, ficar, parecer e assim por diante. Então, observem essa oração. O homem estava descalço. Qual é o verbo? Estava. Aqui é um verbo de ligação indicando estado. O sujeito, o homem, ele estava descalço. Descalço é uma característica do sujeito, o homem, atribuída então pelo predicativo do sujeito, que pode ser adjetivo. Vejam, eu não sou desonesto. Desonesto é uma característica do sujeito eu, atribuída através do verbo de ligação sou. Como substantivo, predicativo do sujeito. Um exemplo, eu não sou ladrão. Ladrão é um substantivo, mas ele é aqui uma característica atribuída ao sujeito eu. O predicativo do sujeito pode ser também um numeral. Eu não sou apenas um, caracterizando o sujeito eu. E o pronome pessoal do caso reto? Eu não sou ele. Nós temos aqui o pronome pessoal do caso reto, eu, atuando como sujeito da oração. Mas temos também o pronome pessoal do caso reto, ele, atuando como predicativo do sujeito. Uma característica do sujeito ligada a ele por meio do verbo de ligação, tá? O verbo ser. Falamos anteriormente que os pronomes pessoais do caso oblíquo funcionam como complemento verbal. Então, eu trouxe também uma retomada sobre complementos verbais. Complementos verbais, objeto direto e indireto, completam o sentido dos verbos transitivo direto e indireto. Verbo transitivo é aquele que pede complemento. Por exemplo, o verbo amar. Quem ama, ama algo. Há necessidade desse complemento ao verbo amar, portanto, ele é um verbo transitivo. E os verbos transitivos podem ser direto ou indireto. O que completa o sentido dos verbos transitivos são os objetos. O objeto direto completa o sentido do verbo transitivo direto, sem a presença obrigatória de uma preposição. Vejam, o perfume das flores contaminava a casa. Quem contamina, contamina algo ou alguém. Então, o verbo contaminar é um verbo transitivo direto, que pede complemento sem a presença obrigatória da preposição. O que completa o sentido do verbo contaminar é o objeto direto a casa. Tá? Então, esse é o objeto direto complementando o sentido do verbo transitivo direto. No caso do objeto indireto, ele completa o sentido do verbo transitivo indireto, ou seja, ele pede o complemento com a presença obrigatória de uma preposição. Por exemplo, Bia gosta de cores fortes. Quem gosta, gosta de algo ou de alguém. Né? É necessária essa preposição no complemento do verbo. No caso aqui, gosta de cores fortes. Cores fortes é o objeto indireto, então, nessa oração, complementando o sentido do verbo transitivo indireto. E como que os pronomes pessoais oblíquos atuam como complemento verbal nas orações, né? Como objeto direto ou indireto? Vejam os exemplos. Meus filhos me amam. O verbo amar é um verbo transitivo direto, ele pede o complemento. Então, aqui no caso, o pronome oblíquo me atua como objeto direto. Nossos filhos nos obedecem. O verbo obedecer é um verbo transitivo indireto e ele é complementado, então, pelo pronome pessoal do caso oblíquo, nos. Nossos filhos nos obedecem. O pronome aqui, então, está atuando como objeto indireto. Os pronomes pessoais do caso oblíquo são divididos em átonos e tônicos. Qual é a diferença? É pela tonicidade, intensidade da pronúncia.
tá? Os pronomes átonos são pronunciados com menor intensidade. Por exemplo, no meu aniversário, homenagearam-me com flores. E os tônicos são pronunciados com maior intensidade. Nada mais existe entre mim e ela. Só que essa diferença de intensidade é muito sutil. Então, para facilitar, precisamos lembrar que os pronomes oblíquos tônicos são sempre precedidos de preposição. Eles sempre vão pedir uma preposição antes. Por exemplo, ela trouxe um belo presente para mim. Temos aqui a preposição para, então, precedendo o pronome oblíquo tônico mim. Trouxe um lembrete aqui para facilitar na utilização dos pronomes oblíquos, tá? O pronome oblíquo não pratica ação e não expressa estado. Para lembrar, mim não faz nada, mim não conjuga verbo. Essa dica vale para todos os pronomes pessoais do caso oblíquo, não somente para o mim. Então, vejam a conjugação do verbo fazer. Eu faço, tu fazes, ele faz, nós fazemos, vós fazeis, eles fazem. Percebam que todos são pronomes pessoais do caso reto, mas mim não faz nada, nem mim e nem nenhum outro pronome pessoal do caso oblíquo. Em frente. Os pronomes reflexivos são os pronomes oblíquos quando se referem ao sujeito da oração sendo a mesma pessoa que esse. Então, vejam, Bruna só pensa em si. Si aqui é um pronome pessoal do caso oblíquo relacionado ao sujeito da oração Bruna. Eu me machuquei ontem. Me é um pronome oblíquo que se refere ao pronome pessoal do caso reto, eu, que aqui é o sujeito da oração. Então, o pronome reflexivo é o pronome oblíquo quando se refere ao sujeito da oração, sendo a mesma pessoa que este. E os pronomes de tratamento? Os pronomes de tratamento, eles indicam o grau de formalidade existente entre os interlocutores, ou seja, entre quem chama e quem é chamado. No dia a dia, em situações comunicativas informais, onde há certa intimidade entre os interlocutores, ou quando não é exigido um grau de formalidade, os pronomes de tratamento utilizados são você ou senhor, senhora. Mas existem situações que exigem tratamento extremamente respeitoso ou cerimonioso, quando se tratam de autoridades, como juízes, religiosos, governantes e assim por diante. Então, existe uma série de pronomes de tratamento usados para se dirigir a essas pessoas. Vejam, para reis, rainhas, imperadores e imperatrizes, o pronome de tratamento é Vossa Majestade. Para príncipes, princesas, duques e duquesas, Vossa Alteza. Para o Papa, Vossa Santidade. Para cardeais, Vossa Eminência. Para superiores de ordens religiosas, Vossa Paternidade. Sacerdotes em geral, Vossa Reverendíssima. Reitores de universidades, Vossa Magnificência. Altas autoridades do governo, como o presidente da República, por exemplo, e das Forças Armadas, Vossa Excelência. E para funcionários públicos graduados e pessoas de cerimônia, o pronome de tratamento é Vossa Senhoria. Os pronomes possessivos são ligados a uma pessoa do discurso para indicar posse. Vejam, guardei meu relógio na gaveta. Pronome possessivo meu aqui indicando a posse do relógio da primeira pessoa do discurso. Guardei tuas roupas no armário. Pronome possessivo tuas indicando posse das roupas à segunda pessoa do discurso. Os pronomes possessivos variam em pessoa, gênero e número. Então, temos os pronomes possessivos da primeira, segunda e terceira pessoa do singular e do plural. Por exemplo, primeira pessoa do singular, meu, minha, meus, minhas, variando também aqui em número e gênero, masculino, feminino, singular e plural. Segunda pessoa, teu, tua, teus, tuas. Terceira pessoa, seu, sua, seus e suas. Para o plural, primeira pessoa, nosso, nossa, nossos e nossos. Segunda pessoa do plural, vosso, vossa, vossos e vossas. E terceira pessoa do plural, seu, sua, seus e suas. Pronomes possessivos, então, são aqueles utilizados para indicar posse de algo das pessoas do discurso. Pronomes demonstrativos. Eles acompanham ou substituem o substantivo indicando lugar, posição ou identidade dos seres em relação às pessoas do discurso, situando-os no espaço, tempo ou discurso.
Pronomes demonstrativos podem ser variáveis em gênero e número ou invariáveis. Os variáveis, este, esta, estes, estas. Esse, essa, esses, essas, aquele, aquela, aqueles, aquelas. E os invariáveis, isto, isso ou aquilo. Os pronomes demonstrativos utilizados na indicação da posição geográfica do ser em relação às pessoas do discurso, ou seja, a proximidade da pessoa do discurso, são empregados da seguinte maneira. Vejam o exemplo. Lívia, este é o livro de que lhe falei. Este indica que o ser, no caso aqui, livro, está próximo de quem fala. Então, este indica que o objeto, o ser, está próximo da primeira pessoa do discurso, de quem está falando. Esse indica que o ser está próximo de com quem se fala, da segunda pessoa do discurso. E aquele indica que o ser está distante de ambas as pessoas do discurso. Então, vejam, era esse de capa azul, Maria? Então, esse aqui está sendo utilizado para informar que o ser está próximo de quem se fala, de com quem se fala. Pensei que fosse aquele de capa vermelho, aquele indicando, portanto, que o livro está distante de ambas as pessoas do discurso. Na indicação de proximidade no tempo, esta ou este indica a semana em curso presente nesse exemplo, por exemplo. Esta semana a escola está tranquila. Esta está indicando, né, com relação à proximidade do tempo, a semana atual, a semana em curso, presente. Essa ou esse indica um passado próximo do momento da fala. Vejam, essa semana passada a escola esteve cheia de atividades. Então, esta, a semana em curso. Essa, a semana passada, mas porém próxima do momento da fala. Já o pronome aquele, aquela, indica um passado distante do momento da fala. Muito tranquila foi aquela semana que teve 2 feriados. Na indicação da posição dos termos no discurso, também este, esse e aquele, tá? O meu desejo é este, ver de novo aquela garota. Este é utilizado para anunciar termos, os próximos termos ou uma informação seguinte, ou seja, um termo que ainda não foi citado. Não foi citado, utiliza-se este. Esse é utilizado para retomar termos ou uma informação já citada. Vejam, ver de novo aquela garota. Esse é o meu desejo. O desejo já foi citado, tá? Então, ele está retomando, esse pronome demonstrativo, esse está retomando uma informação já citada. Terceiro exemplo, não sei se vou a festas ou se me dedico só ao assunto. Este garante o futuro. Aquelas, o prazer do momento. Então, o pronome demonstrativo este está retomando um elemento já citado, próximo, que foi dito por último. Aquelas retoma um elemento mais distante, que foi dito anteriormente. Então, primeiro ele citou festas, depois ele citou o estudo. Para se referir, ele utiliza este, referindo-se ao termo mais próximo, e aquelas, referindo-se ao termo mais distante. Pronomes relativos. Os pronomes relativos substituem um substantivo citado anteriormente e dão início a uma nova oração. Vejam esse exemplo. Resolvi um problema sério que eu mesmo criei. O pronome relativo que está substituindo o substantivo problema para evitar a repetição. Poderia se dizer, resolvi um problema sério. Um problema que eu mesmo criei, ou esse problema eu mesmo criei. Então, para evitar duas orações separadas, ele juntou as duas orações utilizando o pronome relativo que para se referir ao substantivo problema. Os pronomes relativos podem ser variáveis em gênero e número, ou invariáveis. Variáveis em gênero e número, o qual, a qual, os quais, as quais. Cujo, cuja, cujos e cujas, e quanto, quantos e quantas. Os invariáveis, que, quem e onde. Esses últimos 3 invariáveis, né? Não variam em gênero e número. Observações importantes sobre os pronomes relativos. O pronome relativo variável concorda com o seu antecedente, ou seja, com o termo que vem antes dele. Por exemplo, esse é o livro sobre o qual
lhe falei. Pronome relativo o qual está se referindo a livro, um termo que já foi citado, que vem antes dele, então um termo antecedente. Porém, existe uma exceção. O pronome relativo cujo concorda com o termo consequente, ou seja, o termo que aparece depois dele. Vejam, esse é o exemplo, esse é o livro cuja história é emocionante. Cuja aqui está se referindo à história, um termo que virá depois, é um termo consequente. Ainda em relação a pronomes relativos, quanto, quantos e quantas são relativos quando empregados após os pronomes indefinidos tudo, todos e todas. Trouxeram tudo quanto haviam prometido. Pronome quanto aqui relativo porque foi apresentado após o pronome indefinido tudo. Procure saber a verdade com todos quantos assistiram à discussão. Pronome relativo quantos, então, vem depois do pronome indefinido todos. E, por fim, o pronome relativo quem refere-se apenas a pessoas e sempre aparece precedido de preposição. Trata-se de um colega de quem gostamos muito. A preposição de aqui, tá? Solicitada pelo pronome relativo quem. Quem aqui refere-se a colega. Pronomes indefinidos. Os pronomes indefinidos substituem ou acompanham um substantivo, indicando de maneira vaga, imprecisa ou com quantidades indeterminadas seres da terceira pessoa do discurso. Então, esse é o objetivo do pronome indefinido, informar algo vago ou impreciso. Por exemplo, conheci alguém muito especial. Eu não disse quem, alguém, eu estou indefinindo quem é essa pessoa. Terceira pessoa do discurso, então, sem uma identificação precisa. Vários alunos não compareceram à aula. Eu não disse quantos, eu estou indeterminando, estou dizendo que foram vários, porém não determinei a quantidade. Então, esses são os pronomes indefinidos. Os pronomes indefinidos podem ser variáveis em gênero e número ou invariáveis. Variáveis, por exemplo, algum, alguma, alguns, algumas, nenhum e suas variações, todo e suas variações, muito, muita, muitos e muitas, pouco, pouca, poucos e poucas, vários, várias, tantos, tantas, quanto, quanta, quantos e quantas, outros, certos, bastante, qualquer, quaisquer e assim por diante. Já os invariáveis, alguém, algo, ninguém, nada, tudo, cada, outrem, mais, menos e demais. Então, os pronomes indefinidos são utilizados para dar essa informação vaga ou imprecisa. E, por fim, os pronomes interrogativos, que são aqueles empregados na formulação de perguntas, sejam elas diretas ou indiretas. Por exemplo, que barulho é esse? Aqui uma pergunta direta, acompanhada do ponto de interrogação, formulada através do pronome interrogativo que. Diga-me que barulho é esse? Também uma pergunta, só que aqui indireta, né, sem o ponto de interrogação, formulada através do pronome interrogativo que. Quem é você? Pergunta direta com o pronome interrogativo quem. Quero saber quem é você. Uma pergunta indireta, também através do pronome interrogativo quem. Os pronomes interrogativos podem ser variáveis em gênero e número, quais, quanto, quanta, quantos, quantas, ou invariáveis, como que e quem. Certo, pessoal? Com isso a gente encerra a nossa aula de hoje. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau!